Um dos maiores debates sobre o título colorado da Libertadores em 2010 é quem é o pai da criança. Jorge Fossati, Celso Rotti, é isso que vamos debater agora aqui no Arquivo 1909. E antes de falar um pouquinho mais sobre isso, vamos falar da KTO. Porque a KTO é a nossa casa de apostas oficial aqui no Arquivo. Com a KTO tu consegue apostar em campeão da Libertadores, em campeão do Campeonato Brasileiro, pode apostar em jogo da Eurocopa, da Copa América. Cara, tá rolando absolutamente tudo. E todos esses jogos estão disponíveis para tu dar uma brincadinha na KTO. Então tu quer ir lá, te diverte, utiliza o cupom ARQUIVO e tu ganha um bônus de 20% no teu primeiro depósito, mas a KTO é só para maiores de 18 anos, fechado? Então bora pro vídeo. E antes de mais nada, vamos contextualizar, porque o Inter começou aquela Libertadores de 2010 com Fossati. Fossati ficou até as quartas de final, a partir da semi em diante. Celso Rotti levou a medalha. Mas vamos do início, porque para isso precisamos voltar para 2009, saber onde estava Jorge Fossati. O Fossati era técnico da LDU, que foi campeã da Copa Sul-Americana, mais uma vez em cima do Fluminense, e acabou ganhando a Recopa em cima do Inter, com direito à vitória em pleno Beira-Rio. E depois de tanto sucesso, o Inter acabou apostando em Fossati no ano de 2010. Em uma época que essa coisa de técnico estrangeiro era tudo mato. Ainda não tínhamos Abel Ferreira, Jorge Jesus, o Aguirre, Kudê, entre todos os outros. Hoje, tu chuta uma moita, sai uns 20 técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Naquela época não. E Fossati acabou sendo uma inovação. Era uma aposta de Fernando Carvalho e junto com Fossati veio o seu combo. E nesse combo tivemos um esquema estranho, aquele 3-6-1 do Fossati, treinos noturnos também. Ninguém entendeu nada. Os treinamentos no final da tarde. Eu sou da ideia seguinte, aquilo é um jogo. À noite. E por que eu vou treinar pela manhã? Eu vou fazer tudo aquilo que eu acho que é melhor para o time. Não vai poder ficar com as crianças na tarde, quando voltam do colégio. Tem que se acordar cedo para levar a criança no colégio. Esse não é meu problema, cara. O Fossati de vez em quando tentava sair na mão com algum repórter. E o mais inesquecível, o Fossati no banco de reservas enquanto treinava, fumando um derby. Fossati. Fossati era irregular em sua campanha pelo Internacional. Primeiro pelo seu aproveitamento de 60%, contando o Campeonato Gaúcho, 33 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Essa era a campanha do Fossati, que foi vice-campeão gaúcho para um Grêmio que estava em frangalhos, não era um Grêmio muito badalado. Fossati acabou perdendo o estadual daquele ano e com isso sofrendo uma certa pressão. Campeonato Brasileiro, a campanha também não era das melhores, mas na Libertadores, Fossati fez o dever de casa, que foi o motivo do Fossati ter sido contratado. Fossati ganhou todos os jogos do Beira-Rio e empatou fora de casa, em um grupo que tinha Emelec, Deportivo Quito e Cerro do Uruguai. Com isso, o Inter acabou se classificando para as oitavas de final daquela competição. No mata-mata, Fossati passou nas oitavas pelo Banfield, que era atual campeão argentino e que tinha uma figura que hoje é muito conhecida, um tal de Rames Rodrigues. Será que esse cara vai dar certo aí, hein? E na fase seguinte, Fossati enfrentava o que seria o seu grande confronto comandando o Internacional, o Estudiantes, uma das maiores equipes do futebol sul-americano. Seria aquelas batalhas épicas, principalmente naquela pancadaria do jogo da Argentina. E naquela época, muito se falava sobre o Inter estar na Libertadores apesar de Fossati, ou que o Inter se classificaria de qualquer forma com aquele grande grupo que teria. O Inter, em 2010, era um dos grandes favoritos, era uma equipe rica, era uma equipe que tinha mais de 100 mil sócios,
então o Inter tinha condições de fazer mais. E de certa forma, um velho conhecido acabou ajudando o Inter a mudar o rumo. Eu estou falando de Fernandão, porque no dia 23 de maio de 2010, Inter e São Paulo se enfrentavam no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. E aí, este confronto seria uma prévia do que já estava encaminhado para acontecer alguns meses depois da Copa do Mundo na Libertadores. E nesse domingo, com direito a show de Fernandão, São Paulo deu um totó no Inter, vencendo por 2-0. Dagoberto, vem bem, Dagoberto passou, agora Hernanes vai fazer, gol do São Paulo! E aí vamos ao filme da moda, Divertidamente. Qual era a emoçãozinha que ficava na cabeça do Fernando Carvalho nessa época? Medo. Medo de perder a Libertadores em um confronto parecido. Por isso, Fossati acabou sendo demitido durante a pausa para a Copa do Mundo. Me dispensava porque os resultados não estavam se dando. A única coisa que queremos é a Libertadores. Eu falava para ele, Fernando, por que você está se fechando? Parece que o Brasileirão não fosse importante. Profe, Libertadores. Então, como que você vai me dispensar depois, me dizendo que não estavam se dando os resultados? Aí eu levantei de risada e falei, Fernando, vai embora da minha casa, você é um mentiroso. Tá falando de quê? E a única coisa que você pedia era Libertadores. E agora me está falando que não está se dando resultados? Amigo, tá na semifinal. A gente ganhou de times que você pipocava. Pipocava. Essa é a verdade. Enquanto o mundo se surpreendia com Forlan, com Jabulani, com Waka Waka, com o tic-tac da Espanha e tudo que acabou acontecendo naquela Copa, o Inter trouxe Celso Roth. E com isso, um medo na torcida, em todo mundo. Antes disso, o Inter tentou Filipão, tentou Adilson Batista, também tentou Abel, quase se acertou com o Cuca, mas não adianta, Roth foi escolhido. E o Roth, ele tinha uma pecha de treinador refrigerante 2 litros, porque chegava na metade e acabava o gás, era isso que se diziam. Mas o Inter precisava de um pouquinho de gás, precisava só de 4 jogos para ser campeão da América, por isso valeu a aposta em Celso Roth. Junto com Roth vieram Tinga, Renan e Rafael Sobis, para complementar aquele grupo que mais tarde seria campeão da Libertadores naquele ano. No jogo de ida, o Inter venceu o São Paulo por 1-0 no Beira-Rio. E é importante ressaltar, apesar do placar magro, uma grande atuação do Internacional. Até aquele momento, a melhor atuação do Inter na Copa Libertadores de 2010. E isso, muito dos méritos, claro, ao grupo, mas também ao Celso Roth. E também nesse dia, cara, o Globo Esporte fez uma das matérias mais sensacionais sobre a torcida do Inter. Cara, olha isso aí, nostálgico demais. Vamos com Mamonas Assassinas, Peládios em Santos. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Voltamos aos anos 50, Neil Sedaka, Oh Carol. E na sequência, eu já falei bastante por aqui, o Inter passava o carro no São Paulo no estádio Morumbi, depois vencia o Chivas na grande final daquela Libertadores, e o resultado, vocês já sabem, Celso Roth levantando a taça de campeão da América. E eu não vou falar o que aconteceu alguns meses depois, no Mundial de Clubes, em Abu Dhabi. E talvez por conta disso, muita gente tenha um certo preconceito com o Celso Roth, por acreditar que o Fossati seria campeão também com aquele time, ou que o Fossati tem mais méritos na conquista de 2010 do que o Celso Roth. Porque assim como é difícil de prever o que Roth faria nas fases anteriores em que o Fossati acabou levando o Inter às semifinais, também é muito difícil saber o que o Fossati faria caso estivesse nas semifinais contra o São Paulo e também caso pegasse o Chivas na grande decisão.
E também, hein, o Fossati deve a alma à regra antiga do gol qualificado, porque o que o Inter se beneficiou dela não tá no gibi. No fim, quem teve mais méritos foi o grupo de jogadores, que conseguiu se adaptar a duas ideias diferentes, a dois treinadores diferentes, a esquemas diferentes. Um grande time que tinha, cara, jogadores como o D'Alessandro, como o Giuliano jogando muita bola, tinha muita coisa. Então, por mais que a gente fale sobre o Fossati, fala sobre Celso Rotti, a gente entende que o grupo de jogadores era o principal para aquilo. E, sinceramente, tá, quem levantou a taça foi Celso Rotti. Então não tem discussão, por mais que o Rotti pegue uma pecha depois pelo Mazembaço, pelo rebaixamento e tudo outro, Rotti foi sim campeão da América. Bom, agora eu vou deixar para quem sabe, eu vou deixar para um cara que entende mais do que qualquer outro, Leonardo Meneghetti. Eu vou deixar pro Leonardo Meneghetti, que tá aqui para fazer, para quem não sabe, eu gravo no estúdio que também faz o Debate Raiz, tá se preparando pro programa. E aí, Menegas, quem teve mais méritos em 2010, Fossati ou Rotti? Olha só, Weber, eu acho que esse título ele tem que ser dividido de forma igual entre os dois. Porque o Fossati preparou o time com os seus defeitos, mas preparou o time. Passou, por exemplo, pelo Estudiantes, numa quarta de final muito equilibrada, um timaço do Estudiantes, liderado pelo Verón dentro de campo. E aí o time tem uma queda, especialmente no Campeonato Brasileiro, há aquela parada em função de Copa, assume o Rotti e passa pelo poderoso São Paulo. Então, depois vem o Chivas na final, mas eu acho que fica bem se a gente dividir. Aliás, o Internacional perdeu uma oportunidade anos depois, na reinauguração do estádio Beira-Rio, você vai lembrar, o Peñarol, o D'Alessandro fez o primeiro gol daquele novo Beira-Rio para a Copa do Mundo, e o Peñarol veio a Porto Alegre comandado pelo Fossati. E ali eu acho que o Internacional deveria selar as pazes com o técnico Fossati, lhe entregando uma placa de reconhecida participação no bicampeonato da América. Eu acho que era uma oportunidade bacana aquela. Bom, se o Menegas falou, tá falado. Esse é o vídeo de hoje, peço a todos para se inscreverem no canal, também ativar o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo quem tu acha que teve mais méritos, Rotti, Fossati, os dois, o grupo de jogadores, qual que for a sua opinião. Nos segue aqui embaixo no TikTok e no Instagram, @arquivocolorado1909. Vai ter muita mudança, muita novidade aqui no canal nas próximas semanas. É isso, um abraço, até a próxima. E clica aqui, ó. Clica aqui. Tchau. Pera, deixa eu fazer minha participação especial, porque eu gosto de ver depois. Tá. Beleza. Ai,